Que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do latim e grego e significa livro, um nome apropriado, já que a Bíblia é o livro para todas as pessoas, de todos os tempos. É um livro sem igual, sozinho em sua classe. 66 livros fazem parte da Bíblia. Eles incluem livros da lei, tais como Levítico e Deuteronômio, livros históricos, tais como Esdras e Atos, livros de poesia, tais como Salmos e Eclesiastes, livros de profecia, tais como Isaías e Apocalipse, biografias, tais como Mateus e João, e epístolas, cartas formais, tais como Tito e Hebreus. O que é a Bíblia? Os autores, cerca de 40 autores humanos diferentes, escreveram a Bíblia. Ela foi escrita durante um período de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores e médicos. De toda essa diversidade surge uma unidade incrível, com temas em comum por todo o seu percurso. A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor, Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem, e o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus, Salmos 12,6, 2 Pedro 1,21. O que é a Bíblia? As divisões. A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação, e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Velho Testamento descreve a fundação e preservação da nação de Israel. Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Gênesis 12:2-3. Uma vez que Israel tinha sido estabelecida como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação através da qual a bênção iria vir, a família de Davi. Salmos 89,13-4. Então, da família de Davi foi prometido um homem que traria a bênção prometida, Isaías 11:10. O Novo Testamento detalha a vinda desse homem prometido. Seu nome era Jesus, e ele cumpriu as promessas do Velho Testamento por viver uma vida perfeita, morrer para tornar-se o Salvador e ressuscitar dos mortos. O que é a Bíblia? O personagem principal. Jesus é o personagem principal da Bíblia. O livro inteiro é sobre ele. O Velho Testamento prediz sua vinda e prepara o palco para sua entrada ao mundo. O Novo Testamento descreve sua vinda e seu trabalho para trazer salvação a nosso mundo pecaminoso. Jesus é mais do que uma figura histórica, na verdade, ele é mais do que um homem. Ele é Deus em carne, e sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro e compreensível de quem ele é. Como é Deus? Ele é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. João 1,14, 14,9. O que é a Bíblia? Um curto resumo. Deus criou o homem e o colocou em um ambiente perfeito. No entanto, o homem se rebelou contra Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele ser. Deus colocou o mundo sob uma maldição por causa do pecado, mas imediatamente colocou em ação um plano para restaurar o homem e toda a criação à sua glória original. Como parte do seu plano de redenção, Deus chamou a Abraão para sair da Babilônia e ir para Canaã, mais ou menos 2000 a.C. Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através de um de seus descendentes. A família de Israel emigrou de Canaã a Egito, onde eles passaram a ser uma nação.
Mais ou menos 1400 a.C., Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob a direção de Moisés e deu a eles a terra prometida, Canaã. Através de Moisés, Deus deu ao povo de Israel a lei e fez uma aliança, testamento, com eles. Se eles permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações ao seu redor, eles iriam prosperar. Se eles abandonassem a Deus e seguissem aos ídolos, então Deus iria destruir sua nação. Mais ou menos 400 anos depois, durante os reinos de Davi e seu filho Salomão, Israel se solidificou em um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e Salomão que um descendente deles reinaria como um rei eterno. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As 10 tribos do norte se chamaram de Israel, e eles duraram mais ou menos 200 anos até que Deus os julgou por sua idolatria. A Síria levou Israel cativo mais ou menos 721 a.C. As 2 tribos do sul foram chamadas de Judá, e elas duraram mais tempo, mas eventualmente também abandonaram a Deus. Babilônia levou eles cativo mais ou menos 600 a.C. Mais ou menos 70 anos depois, Deus graciosamente trouxe o restante dos cativos de volta à sua própria terra. Jerusalém, a capital, foi reconstruída mais ou menos 444 a.C., e Israel mais uma vez estabeleceu sua identidade nacional. Dessa forma o Velho Testamento termina. O Novo Testamento começa mais ou menos 400 anos depois com o nascimento de Jesus Cristo em Judá. Jesus era o descendente prometido a Abraão e Davi, aquele que iria cumprir o plano de Deus de redimir a humanidade e restaurar a criação. Jesus fielmente completou sua tarefa, ele morreu pelo pecado e ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para a nova aliança, testamento, com o mundo. Todo aquele que tem fé em Cristo vai ser salvo do pecado e viver eternamente. Depois da sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos para anunciar as novas da sua vida e seu poder para salvar em todos os lugares. Os discípulos de Jesus saíram em todas as direções anunciando as boas novas de Jesus e da salvação. Eles viajaram pela Ásia Menor, Grécia e por todo o Império Romano. O Novo Testamento termina com uma profecia do retorno de Jesus para julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Autor, Mi Silva. Na voz robótica de Daniel.